Deixa eu começar com uma pergunta que parece simples, mas que quanto mais você pensa, mais ela te incomoda. Será que a geração Z é realmente diferente de todas as outras? Ou ela está vivendo os mesmos dilemas de sempre, mas num mundo que ficou rápido demais para processar tudo isso? Pensa assim comigo, toda geração acha que é única, né? Vocês estão cansados de ouvir. Toda geração sente que o mundo nunca foi tão caótico, tão incerto, tão cheio de contradições. E os jovens dos anos 60 achavam que ia mudar o mundo. Nos anos 80 achavam que estavam vivendo um auge da modernidade. Os anos 90, 2000 cresceram ouvindo que iam ser tudo mais fácil com a era da internet. E aí, meu amigo, vem a realidade brutal. E como sempre, a realidade não avisou antes de entrar. Pois já foram previstas, sussurradas e até gritadas por quem veio antes de nós. Mas antes de começar com o tema principal, não se esqueçam do seu like, que é muito importante, e se tiver a opção de hypar o vídeo, já hypa logo de começo, de comentar uma coisa aleatória, como geração Z, pão de queijo ou coisa assim parecida, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Sabe aquela sensação daquelas frases que a gente sempre ouve, de que os jovens de hoje estão perdidos, os jovens de hoje não têm compromisso com nada, os jovens de hoje têm tudo de mão beijada? Pois é, essas frases, esses ditados são mais velhos do que andar para frente. Lá na Grécia, se você reparar, vários filósofos como Platão já reclamavam que os jovens eram desrespeitosos e só pensavam em luxo. Parece um pouco familiar, não é mesmo, que a gente vê hoje, principalmente nessa era de influência digital, nessa era tão imediatista. E o ponto é que cada geração funciona como um espelho ou aviso para a próxima. Pensa nos anos 60, como por exemplo os hippies. Eles olharam para a sociedade certinha dos pais e disseram: não, obrigado. Eles queriam paz, amor e questionaram o sistema. E a gente pode até colocar um espelho, né, a geração Z, não é espelhando que eles são como hippies, longe disso, mas pegou uns certos aspectos de fatos, acontecimentos lá atrás, como, por exemplo, a vontade de mudar o mundo, só que apenas trocou as flores no cabelo por um celular na mão. E o ativismo hoje é digital, é rápido e é global. E se você parar para analisar lá nos anos 90, a geração X, né, embalada pelo som grunge de bandas como, por exemplo, Nirvana, trouxe um sentimento de apatia e de cinismo. Era o famoso tanto faz. Eles viram o otimismo de seus pais, os boomers, e sentiram que aquilo não se encaixava mais. E a geração Z, a geração de hoje, a mais nova, olha para esse cinismo e também diz não obrigado. Eles rejeitam a ideia de que nada importa. Para eles tudo importa, e é por isso que a ansiedade é uma marca tão forte dessa geração, aceitando ou não, né? E eles também sentem um peso do mundo todo sobre as suas costas. Então a geração Z não brotou do nada, não tem atitudes que são consideradas novas, entre aspas, assim, né, que né, a gente ouve muito por aí, que essa geração é uma geração mimizenta, isso, aquilo, todos os adjetivos que vocês sabem que eles colocam estereótipo de pessoas que nasceram nessa geração, entre 1995 até 2010. Se você falar que nasceu nesses anos, você automaticamente vai ser rotulado como mimizento e outras coisas mais, né? Só que isso não é um reflexo de originalidade dessa nova geração. É um reflexo das outras gerações. Pô, é que nem aconteceu lá no Nepal, que eu acho que vocês já viram essa notícia da geração Z, que se revoltou contra o governo, com instituições que não confiavam mais no governo, e decidiu se revoltar com essa situação. Quando ocorre o colapso constitucional, sobre não confiar em governo, sobre sentir que as estruturas tradicionais falharam, isso ressoa como que os escritores lá atrás já falavam, cara. Quando os jovens de hoje falam sobre futilidade de acumular bens materiais, que nem eu já fiz um vídeo aqui pra vocês, que eu reparei que essa nova geração é uma geração que tá voltando mais pro papel tradicional da coisa toda, tanto na questão religiosa, na questão de uma mentalidade totalmente mais conservadora, se assim que eu posso dizer, e não me entendam mal, não tô falando de lado político, mas está acontecendo essa nova onda, esse novo despertar, e não é uma coisa original dessa geração, é um reflexo das outras. Que nem eu falei pra vocês, essa questão de futilidade de acumular bens materiais, o vazio do consumo, sobre querer algo além do dinheiro, todas essas questões existencialistas já foram exploradas nos anos 40, nos anos 50. Olha, só para vocês terem um pouco de noção, os chamados baby boomers, que foi uma geração que cresceu num período de reconstrução econômica, expansão industrial e confiança no progresso, era o auge da promessa moderna, né? O futuro será melhor. A tecnologia significava avanço, o crescimento era sinônimo de melhoria de vida, e havia um otimismo quase estrutural. Depois vieram os millennials, que cresceram já vendo as fissuras desse discurso. Crises econômicas, frustrações com o mercado,
excesso de informação, redes sociais nascendo, e eles abraçaram muito da crítica pós-moderna, sabe? Questionaram instituições, ironizavam certezas, desconfiaram de certas narrativas e o sarcasmo virou uma linguagem cultural. E então, com todos esses acontecimentos, surge a geração Z, a nossa geração. Uma geração que cresceu com o smartphone na mão, mas também com uma ansiedade coletiva no ar. Cara, alguns choques históricos recentes que moldaram essa geração foi a pandemia global, as crises econômicas recorrentes, que eu citei para vocês lá atrás, questões de escândalo de governo, a revolta com as instituições governamentais, polarização de política intensa, avanço também tecnológicos acelerados, inteligência artificial, algoritmos moldando comportamento, que a gente sabe que isso tem redes sociais como ambiente principal de socialização, de comparação e debate constante sobre identidade, representatividade e pertencimento. Então você prestou atenção nisso que eu falei? Cada geração processa esses eventos de uma forma diferente. Os boomers tendem a interpretar, por exemplo, essas crises como fases superáveis dentro de uma narrativa maior de progresso. Os millennials muitas vezes respondem com ironia, crítica estrutural e um certo cansaço existencial. Já a geração Z, a nossa geração, ela não parece confortável nem com o otimismo ingênuo e nem com a apatia destrutiva. E eu posso estar errado, sim, porque é apenas a minha opinião, mas em comparação com tudo isso, parece que a geração Z está tentando fazer algo diferente. Ela critica, mas quer construir. Ela ironiza, mas busca sentido. Ela desconfia, mas quer um propósito. E é aqui que entra um dos pontos importantes desse nosso bate-papo. A geração Z está sendo analisada o tempo todo. Pesquisadores, jornalistas, empresas, políticos, todo mundo quer entender o que esses jovens pensam, querem e valorizam. E o problema é que essas análises tendem a ir para dois extremos. O primeiro extremo que a gente sabe, que a gente cansa de ouvir, é que essa geração é frágil, ansiosa, cheia de traumas, mimizenta, é incapaz de lidar com a diversidade, está presa em bolhas digitais e ativismo performático. E o segundo extremo é que a geração Z quer salvar o mundo, vai salvar o mundo, é a geração mais consciente da história, mais empática, mais engajada com causas sociais e ambientais. E o mais irônico desses dois extremos é que eles estão parcialmente certos e também completamente errados ao mesmo tempo. Porque na realidade, a geração Z rejeita aquele otimismo ingênuo dos boomers, que é aquela frase, né, vai ficar tudo bem se você trabalhar duro, se você se esforçar, que não considera estruturas sociais, desigualdades sistêmicas, crises climáticas, mas também rejeita a apatia destrutiva que às vezes marcou parte dos milênios, aquele niilismo, né? De não tem jeito, o sistema é podre, não adianta nada, o sistema é corrupto, não tem como você mudar nada. Eles rejeitam esses dois extremos. Não é nem o otimismo cego, nem a apatia destrutiva. É um caminho do meio, é um caminho alternativo. Um caminho que reconhece a complexidade do mundo, mas não desiste de encontrar um propósito nele. E se a geração anterior destruiu tudo, o que sobra pro Betinho? Um vazio. E a geração Z está obcecada em preencher esse vazio. É por isso que a gente vê esse fascínio por coisas antigas, por aquela questão do tradicionalismo antigo, até questões mais diferentes, como por exemplo, câmeras analógicas, uma moda, né, mais alternativa dos anos 90, dos anos 2000, ideologias, pensamentos filosóficos, linhas de raciocínio diferentes. Não é só nostalgia que muitos podem pensar. É que em um mundo onde tudo é digital, etéreo, um clique em busca, é tudo tátil, e o que é real? Qual que é o propósito que eu tenho que dar para minha vida, entende? Então eles acabam buscando grandes narrativas, histórias que deem sentido à vida deles, um propósito maior. É uma busca ativa por uma estrutura, por um significado, por raízes num mundo que parece ter perdido o chão. Pensa nos fenômenos culturais que dominam o consumo da geração Z. Né, o retorno, por exemplo, da mitologia grega, nórdica, a explosão de interesses em filosofias estoicas, que o estoicismo ficou em alta em um certo período de tempo e até hoje está em alta. A popularidade em podcasts, por exemplo, em canais que discutem história antiga, o fascínio por universos narrativos complexos, como o do Tolkien, Game of Thrones, por exemplo, quando ainda era bom, universos de fantasia épica, tudo isso tem algo em comum, a meu ver. Grandes narrativas com valores claros, com escolhas morais pesadas, com personagens que enfrentam dilemas reais. E sabe por que isso ressoa tanto na geração Z? É porque eles cresceram num ambiente de informação fragmentada. Redes sociais, por natureza, quebram conteúdo em pedaços pequenos. Tanto é que eu notei uma coisa que faz muito sentido.
quando você acaba consumindo muito conteúdo curto, né, conteúdo muito rápido de dopamina lá em cima, você não tem paciência para assistir um conteúdo de 1 hora, meia hora sobre um determinado assunto. Você não tem mais paciência, porque o seu cérebro já foi moldado em fragmentos daquilo que você queria ouvir, sabe? Você não tem mais paciência praticamente para nada. Desconexões, algo muito mais superficial. Então, quando esses jovens encontram uma narrativa que tem peso, que tem história, que tem uma profundidade, que diz algo sobre o que significa ser humano, eles se agarram nisso. Não como ingenuidade, não como se fosse literal, mas como uma forma de encontrar estrutura e propósito onde o cotidiano não oferece nenhum. Aí entra na questão da mitologia, astrologia, espiritualidade. Tudo isso volta com força total. Tanto é que é só você entrar nas redes sociais que você vai ver nitidamente isso, principalmente quando envolve a questão religiosa, a questão da espiritualidade. E não é como uma crença cega, né? Mas como uma ferramenta para entender a si mesmo e o mundo. E é uma tentativa de reconstruir valores em um tempo que parece não ter nenhum. Então, para fechar o vídeo, voltando à nossa pergunta do início, a geração Z, será que é realmente diferente? Será que ela é a ovelha diferente do rebanho? Na verdade, é sim e não. Os dilemas são antigos, existe, querendo ou não, o reflexo, o espelho, o espelhamento das antigas gerações, a busca por propósito, por pertencimento, por narrativas e por significado, cara, é tão velha quanto a humanidade. Mas o contexto, a velocidade e a fragmentação, o acesso à informação, a consciência global é absolutamente novo. E o que essa geração está fazendo com isso é tentativa por tentativa, erro por erro, é construir uma resposta própria, não perfeita, não acabada, mas genuína. E talvez seja isso que toda geração no fundo faz. E consequentemente a nova geração que vai aparecer, com certeza vai ter as mesmas dúvidas, os mesmos reflexos e o mesmo espelhamento que a geração passada. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião. Eu queria trazer esse tema porque eu achei bem interessante esse assunto, principalmente quando envolve geração Z, que eu gosto muito de entrar em questão, porque eu faço parte, e possivelmente você também. E como é apenas a minha opinião, eu posso estar errado em vários aspectos. Vocês podem concordar ou discordar ou querer acrescentar alguma coisa, comente aqui nos comentários livremente, que a gente vai entrar em discussão. Também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, deixe logo abaixo. E se quer com mais prioridade, deixe junto com o Valeu Demais. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, tanto no Apoia-se, no Valeu Demais, copiando e colando o Pix que eu deixo aqui, lendo o QR Code que eu deixo no canto dos vídeos, e da forma grátis, deixando o seu like, comentando qualquer coisa aleatória a respeito do tema, só para engajar mesmo o vídeo, para mandar para mais pessoas e se inscrevendo no canal. Então, mais sucesso para todos vocês e até a próxima.